nossa escola bíblica dominical. Vamos falar sobre o Antigo Testamento. Mas antes, vamos orar com agradecimento por esse momento, que é educação bíblica, porque a gente vai estudar, mas é um ato de oração também, estudar a palavra de Deus. Pai, obrigado por esta manhã, Senhor Deus, eu te agradeço por cada homem, por cada mulher, Senhor Deus, cada pessoa sobre esses dias, aqueles que estão a caminho, a gente possa aprender, se meditar aqui na tua palavra, Senhor Deus. E eu te peço também para aqueles que estarão presentes no culto, logo mais, que a gente possa ter um momento sobrenatural na tua presença. Que muitas revelações venham a nós através da leitura e do estudo da tua palavra, porque é assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Muito bem, o Gil estava falando aqui sobre a situação da Bíblia hebraica, e para a gente entender um pouco melhor a explicação inicial, só para dizer para vocês, a gente vai estudar o livro de Josué. E aí, o livro de Josué é o primeiro livro que vem depois do Pentateuco. Nós tivemos a oportunidade de ver os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, e Deuteronômio. Por isso que chama Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses documentos foram entregues a Moisés no Monte Sinai, a gente já falou sobre isso também. E esse documento, né, é a base de toda a fé judaica. E para a gente introduzir o livro de Josué, eu quero fazer uma breve revisão com vocês sobre o que é a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela já existia antes mesmo de Jesus. É um documento que já tinha sido composto, juntado, registrado pelo povo judeu antes mesmo da vinda de Jesus. Só que essa montagem, digamos assim, da Bíblia hebraica, ela foi realizada aos tempos. Não foi de uma vez só. Então você pensa, o Pentateuco foi composto por Moisés, mas aí você tem o livro de Josué, Juízes, Ruth, Crônicas, Reis, Salmos, Provérbios. Quem escreveu os Provérbios? Salomão foi contemporâneo de Moisés? Viveram no mesmo momento? Então você tem um livro lá composto séculos antes de um outro livro que foi de Salomão. Salmos, tem salmos de Davi, tem um salmo que é de Moisés. Moisés compôs um salmo. Tem salmos que foram compostos por pessoas que a gente não tem a autoria conhecida, mas está tudo lá. Então, se esses livros foram compostos e escritos durante muito tempo, vocês vão concordar comigo que eles não foram assim juntados de uma vez só. Eles foram sendo agregados à medida que a fé desse povo evoluía e à medida que esses documentos eram, então, formados para compor a Bíblia hebraica. Só que quando Jesus vem ao mundo, esse documento ele já está reunido, né? E a gente entende, acho que vocês vão compreender também, que quando Jesus vem e esse documento, essa Bíblia hebraica já estava formada, esse era o instrumento de adoração para o povo judeu antes de Jesus. Então, quando os fariseus vão discutir com Jesus, quando os escribas vão discutir com Jesus, quando você tem falando lá desse povo todo, esse povo todo lia e estudava qual livro? A Bíblia hebraica, que só tinha aquilo que para nós é hoje o Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento, porque Jesus ainda estava vivendo, os discípulos ainda estavam sendo formados, né? E esses livros vão começar a ser escritos, a serem documentados, depois do ano 50 ou 60, depois do nascimento de Jesus. Então, aqueles embates que Jesus tinha interpretando a lei, os profetas, o que diz a lei, né? Principalmente no livro de Mateus, tem as partes mais duras de enfrentamento de Jesus com os judeus, a gente está tratando da Bíblia hebraica. Vocês sabem muito bem que o judeu tradicional, aquele que segue a religião judaica, nega Jesus como sendo o Messias. Então, para eles, o Novo Testamento não existe. Não existe como instrumento de fé, né? No máximo como um documento histórico. Então, para eles, até os dias de hoje, a única Bíblia que serve como regra de fé e prática é o que, para nós, a gente chama de Bíblia hebraica. Então, todas as vezes que eu falar para vocês da Bíblia hebraica, é porque eu estou falando do Antigo Testamento como ainda a Bíblia utilizada pelo povo judeu que não reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. A nossa Bíblia, chamada Bíblia cristã, nós estamos falando do quê?
do somatório do Antigo com o Novo Testamento, que também teve o seu processo de formação. Vocês acham isso aí a mentira que se conta por aí, né? A mentira para poder dizer que a Bíblia é um instrumento da mão dos homens. Ah, não, a Bíblia é o seguinte: um dia um tal de imperador Constantino resolveu fazer do cristianismo a religião oficial do Império Romano, juntou lá um monte de livros e formou o Novo Testamento. Mentira, não foi assim. Um processo lento, gradual, de descobertas. Para vocês terem ideia, para o Novo Testamento, você tem mais de 5 mil fragmentos de textos que, somados, atestam a veracidade e a autenticidade do Novo Testamento. Mais de 5 mil manuscritos. É o livro antigo, né, que tem mais versões escritas e mais documentação arqueológica de todos da história. Você não tem uma linha escrita por Aristóteles, nem por Sócrates, nem por Platão, né? Nem mesmo Shakespeare. Você tem algo que você reconhece a autenticidade da mão dele. Então, o documento dele, digamos, que firma a religião, que mais tem é o Novo Testamento. Também teve um processo de formação, até que ele viesse a ser isso que nós temos nas mãos de hoje. A nossa Bíblia, essa Bíblia aí, né, que vocês têm na mão, tem quantos livros? 66. Quantos no Antigo? 30 aí? Ó, no Novo, 27. Né? Somando isso dá 66. Como é que ele é dividido? Fica à vontade, seja bem-vindo. Como é que a Bíblia é dividida? Não, mas não tem, são 66? Você sabia que é uma lógica, né, da distribuição desses livros? Tá? Por exemplo, exatamente, você tem lá, fica à vontade, os 5 primeiros livros são chamados livros da lei. Depois você tem os chamados livros históricos, profetas maiores, profetas menores, né? No Novo Testamento nós temos os evangelhos, depois as cartas paulinas, depois as outras cartas, os outros epístolas, depois nós temos um Apocalipse. O Léo falou sobre isso de forma muito precisa nas aulas anteriores. Então, Lucas, bom dia. O que nós vamos e gostaríamos de Oi? Se estiver filmando aí, já foi. Então, tudo bem. Nós temos no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, a nossa divisão não é a mesma divisão que eles seguem. Eu vou explicar para vocês como é que eles distribuem esses livros e por que o livro de Josué é entendido como sendo um livro dos profetas. Para nós é livro histórico, mas para eles é um livro dos profetas. Ok? Pode passar a próxima. Olha só, como é que a Bíblia hebraica ela é montada? Eles não chamam de Bíblia hebraica. Bíblia é uma expressão nossa. A Bíblia ela vem da expressão do biblos, né? Quer dizer coleção de livros. Eles não usam essa expressão. Eles usam o quê? A Tanar. Tanar é uma abreviação de 3 sílabas. Lógico que a gente está portuguesando uma expressão do livro da língua hebraica, né? Então, a Bíblia deles ela é separada em T, N e K. Por isso é o Tanar, T, N e K. O T representa a Torá, é a primeira parte da Bíblia hebraica. São os 5 livros que a gente conhece. Então, toda a estrutura da religião hebraica ou da religião judaica, ela está em cima desses 5 primeiros livros. Eles são chamados livros da lei. Eles colocam um nível de importância e de relevância. Para nós, a Bíblia ela é uma só. Qual livro é mais importante? Bom, o Evangelho segundo Mateus ou o livro de Deuteronômio? Tem certeza disso? Você crê nisso? Amém. Agora é isso mesmo. Para nós, a Bíblia, toda ela é revelação da palavra de Deus e toda ela tem a sua autoridade. Ela serve para o mesmo propósito. Toda ela, desde o primeiro até o último versículo. E a gente reconhece isso como sendo tudo a mesma coisa, a palavra de Deus.
Para eles, toda a base é a Torá. Os 5 primeiros livros. Os outros, eles têm uma importância secundária. Eles vão revelar a história do povo, dos profetas, mas tudo decorre da lei. Em segundo lugar, nós temos o Neviim. Neviim quer dizer exatamente isso, o profeta, em hebraico. São os livros dos profetas. E aí, eles dividem entre profetas anteriores e profetas posteriores. Alguém poderia me dizer, anterior a quê e posterior a quê? Quase isso. A queda do reino do norte. Exatamente. Então, os profetas que escreveram antes e os profetas que escreveram depois. A gente divide na categoria até um pouco precisa entre profetas maiores e profetas menores, por conta do tamanho dos livros. Dá a ideia de que um é mais importante que o outro, né? Mas para eles não é assim. E por último, os Ketuvim, que são os escritos. Por exemplo, livro de Salmos, livro de Eclesiastes, né? São chamados livros escritos, ou até, para alguns, livros de sabedoria. E a gente ainda tem um apêndice na Bíblia hebraica, que são os pergaminhos. Os pergaminhos não são necessariamente livros que têm a mesma autoridade dos outros. Eles são livros para serem lidos em momentos festivos. Querem um exemplo de um livro que é reservado para momentos festivos? Cantares. Cantares não está aqui em nenhum desses 3. Ele está como se fosse um pergaminho. Ele era um anexo que serve para ocasiões especiais, festas, né? O livro de Esther também, nessa categoria, por conta da festa do Purim. Eu não sei, quando a gente for passar por Esther, eu vou falar da festa do Purim, que é enfim. Então, esses são livros cerimoniais, para momentos especiais. E a sequência deles é diferente da nossa. A divisão deles é diferente da nossa. Você pode pegar a sua Bíblia e você vai ter o quê? 1ª e 2ª Reis, não é? Para eles é um livro só. 1ª e 2ª Crônicas, para eles é um livro só. 1ª e 2ª Samuel, um livro só. Esdras e Neemias, para eles é um livro só. Mas eles chamam de crônicas, Neemias? Sim. Com o nome hebraico. Não é o mesmo nome que a gente usa. E dentro desses livros aqui da Torá, que nós já vimos, do Neviim, que é dos profetas, vamos pensar agora, e Ketuvim, a gente vai ver depois. E o primeiro livro dos profetas, chamado dos profetas anteriores, né, é o livro de Josué. Então, esse livro de Josué, para nós, ele tem uma relevância histórica. Por que uma relevância histórica? Porque é como se a gente estivesse contando a história do povo judeu. Então, o povo judeu estava lá no Egito, saiu do Egito, passou pelo deserto, no deserto recebeu a lei através de Moisés, chegou na beira do Rio Jordão, Deus falou assim para Moisés: você não vai atravessar, olha aqui da planície, né? Mas não é você que vai fazer a travessia do povo, você vai escolher outra pessoa. E aí o livro de Deuteronômio é uma história. Para nós, a história continuou quando? No livro de Josué, que é quando você vai ver a sequência dessa história. Só que para eles, Josué é visto como um profeta, em razão da importância, da relevância dele na condução do povo, porque ele também orientou e ele foi boca de Deus para proclamar ao povo aquilo que Deus falou para ele. Então, a gente vai falar sobre o livro de Josué. Josué faz parte do grupo dos profetas anteriores, isso segundo a divisão da Tanakh. Todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão por mim, pelo Léo, ou qualquer outro lugar sobre a Tanakh, entendam que estão falando da Bíblia hebraica composta da Torá, dos Neviim e dos Ketuvim. Livro da lei, livro dos profetas e os demais escritos. Tá? É assim que eles pensam, é assim que eles raciocinam a Bíblia hebraica. Além disso, ainda tem uma série de coisas chamada tradição oral, que a gente vai falar ao longo das aulas. Eu não vou introduzir esse assunto aqui, mas a gente vai falar. Pode passar para mim, por favor. Muito bem. Josué, na verdade, é chamado de Oséias. Esse é o nome de batismo de Josué. Josué era chamado, nasceu
sendo chamado de Oséias, cuja raiz do nome, a gente vai falar sobre isso, a raiz do nome de Josué é a mesma raiz do nome de Jesus. É a mesma raiz. Vamos lá. O comissionamento de Josué. Quando é que Josué foi chamado? Gente, vamos pensar o seguinte. A Bíblia ela é fantástica em todos os sentidos. Ela tem todas as informações que a gente precisa. E aí, quem foi? Você que falou, né? Que começou a ler Deuteronômio. E a gente tem que pensar que foi um documento escrito há mais de 5 anos. Hoje em dia, você tem estratégias, recursos literários para poder escrever. Naquela época não era assim. Então, para você pegar as informações importantes e relevantes, às vezes você tem que ler 34 capítulos, né? Buscar, vasculhar para ver um versículo que está relacionado à linha cronológica que a gente já é acostumado a pensar. Então, o chamamento de Josué, ele é um chamamento que já vem lá de trás. E eu vou pedir para vocês me ajudarem a ler primeiro Deuteronômio 31, 14 a 23, para a gente contextualizar a história de como é que Josué apareceu. Deuteronômio 31, 14 a 23. Quem vai ler para nós? Pode, por favor. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei e esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão. E, naquele dia, dirão: essas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia, esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras dessa canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, essa canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Olha só, Deus falou assim: Moisés, você não vai entrar, mas chama Josué, porque se não tiver um líder, né, esse povo vai voltar à adoração de outros deuses. Né? E ali Moisés tinha acabado de compor uma canção em que se recitavam os princípios e os mandamentos de Deus. Então, o primeiro comissionamento ali, Moisés prestes a morrer. Deus falou assim: Moisés, você vai morrer, você não vai atravessar o Jordão, você não vai entrar na terra prometida, mas é importante que você separe um líder. Esse líder é Josué. E se você não separar desse líder, o povo vai se afastar dos meus caminhos e vai adorar outros deuses naquela terra que vocês vão ocupar. Próximo, Êxodo 24, 12. Livro de Êxodo 24, 12. E se alguém já puder ir adiantando, números 14 e 30. Quem vai ler Êxodo para mim? Pode ler. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus.
Um líder não se faz de uma hora para outra. Se naquele momento que Moisés estava prestes a morrer, Deus disse para ele: leva contigo Josué, é porque Josué já estava sendo treinado quando? Lá atrás. Deus já tinha separado Josué para ser treinado. Em Êxodo 24, 12 e 13, a gente está vendo um momento em que Moisés é chamado para ir ao Monte Sinai, receber de Deus as instruções para o povo. E Deus está dizendo o seguinte: você vai e vai levar quem junto? Josué. Então Josué já tinha experiências com Deus, próximos daquilo que Moisés tinha também. Josué já tinha ouvido a voz de Deus como trovão. Josué já estava observando como Moisés fazia, como conduzia o povo. Ele já estava sendo treinado antes mesmo, anos antes, décadas antes do momento em que Deus disse que ele seria o próximo líder a conduzir o povo. E olha só, a gente não tem essa percepção, a gente não tem sequer como medir isso. Mas às vezes o chamado que a gente tem para o reino, em alguma posição, começou lá atrás, há 10, 15, 20 anos, quando a gente nem percebia, nem sabia. Ali Deus já estava começando a moldar o seu caráter, o seu comportamento. Às vezes a gente fica triste, chateado, aborrecido, né, ou frustrado com coisas ruins que acontecem na nossa vida, com tragédias que acontecem na nossa vida, mas muitas vezes isso está forjando o teu caráter, está te tornando firme, temente a Deus, né, com uma visão diferente sobre a vida, sobre o futuro, sobre a eternidade, para que Deus possa te colocar num lugar onde ali você vai ser exigido naquilo que você aprendeu lá atrás. Essas experiências fizeram com que Josué tivesse, né, e a gente vai ver isso ao final da aula, a certeza de quem era o Deus verdadeiro deles. Números. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, virei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Olha só, ninguém dos que saíram do Egito ia entrar na terra prometida, exceto duas pessoas. Quem? Caleb e Josué. Por que Caleb e Josué? Vocês se lembram da passagem dos espias? Sim. Olha só, vamos recapitular aqui. Moisés chegou lá, né, viu do longe a terra prometida que eles deveriam ocupar. Mas essa terra já estava ocupada. Eles iam precisar entrar, né, lutando e guerreando contra os ocupantes daquela terra. Moisés manda um grupo para ir lá verificar as condições dessa terra, como é que era o exército, ou seja, espiões. Dos que voltaram, só 2 encorajaram, acreditaram na promessa de Deus e disseram: vamos lá, vamos com tudo que a gente vai conseguir, a terra é nossa. Tudo bem que lá está cheio de gigantes, mas é uma terra que manda leite e mel, como o Senhor prometeu, e essa terra é nossa e a gente vai na força do Senhor. O resto falou que vamos não, a gente vai morrer, lá só tem gigantes, o exército deles é mais forte, as armas deles são mais poderosas. E aí Deus diz o seguinte: é assim que vocês pensam? É assim que a gente pensa. Então beleza, ninguém vai entrar. Só os 2 que acreditaram na promessa é que vão botar os pés na terra prometida. Olha só, esse versículo aí está dizendo o seguinte: tinha um povo no Egito. Esse povo saiu do Egito, passeou pelo deserto, ficou estacionado lá em Cádiz Barnea 38 anos, a gente falou sobre isso nas aulas anteriores, até chegar ao ponto em que Deus disse: agora vocês podem entrar na terra prometida de Canaã. Dos que saíram do Egito, nem mesmo Moisés colocou os pés na terra prometida de Canaã. Isso faz com que Caleb e Josué tenham tido o privilégio, 1, de viver a realidade do Egito, 2, de viverem a realidade do deserto, e 3, de viverem a realidade da terra prometida. Não é pouca coisa, é muito. Eles viram o início, o meio e o fim. O resto do povo morreu no deserto, né, e não chegou a contemplar aquilo que Deus havia prometido. Então uma geração toda ficou no deserto, outra geração nova nasceu,
E essa nova geração é que foi incumbida de ocupar a terra prometida, exceto Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb? Por conta da fidelidade. Porque além da fidelidade a Moisés, além da fidelidade a Deus, eles acreditaram e tomaram posse da promessa. Eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não se rebelaram contra Moisés, não se rebelaram contra Deus, permaneceram fiéis durante esse período no deserto, não adoraram outros deuses. E aí a gente pode trazer tanta aplicação para isso na nossa vida. O resultado da fidelidade, o resultado de tomar posse das promessas de Deus, de não desistir, ainda que todas as circunstâncias digam o contrário, mas você permanecer até o final, e permanecer até o final acreditando que Deus é poderoso para cumprir, ainda que tudo diga o contrário. Josué não duvidou disso em nenhum momento do coração. Até Moisés teve o seu momento de fraqueza, né? Que é um texto muito difícil de interpretar, quando Deus diz para ele dar água para o povo, e ele, com raiva, né, acerta com a vara na rocha, bate na rocha, sai água, e Deus diz assim: quanto à sua atitude, você não vai entrar com os pés em Canaã. Olha só, né? A gente pode achar que Deus era duro, né? Mas o homem já tinha visto um monte fumegante de terra, e vai brigar com Deus por conta de uma pancadinha na rocha, que já devia estar, né, cheio. Assim, Deus, não dou conta mais disso, não. Quantas vezes, né, ele deve ter chegado para Deus e falar assim: Deus, não dou conta mais, esse povo é muito difícil. Eu não sei o que o Senhor quer. Uma hora o Senhor fala para eu bater na rocha, uma hora você diz que é para eu falar para a rocha. Uma hora eu vou andar para a esquerda, uma hora eu vou andar para a direita. Então, quer saber? Resolve o Senhor, eu estou fora. Eu vejo assim esse texto. Bateu o sininho. Bateu o sininho, né? Ó, não aguento mais. Se vira, o povo é teu, não tem nada a ver com isso, não. Eu já fiz minha parte. Já sofri 40 anos aqui, né? Esse povo já quis me matar, me xingar, me prender, me mandar embora. Já andei pelo deserto, já vi de tudo. Aí, eu só falo que eu vou bater na rocha, não é para falar, não é para falar para bater. Esse povo fica murmurando, reclamando. Esse povo ruim, é um povo ruim. Não tinha um povinho melhor, não? O Senhor me dá para conduzir pelo deserto? Eu fico imaginando essas coisas, né? Eu acho que esse diálogo não está na Bíblia. Mas reflete o sentimento de Moisés quando ele bate na rocha, ao invés de falar com suavidade e com sutileza, né? E aí Deus falou: filhão, relaxa, fica tranquilo, você vai ter mais esse trabalho, não. Vai ficar com Josué. Pode ir lá, no teu merecido descanso. Até que o texto de Deuteronômio fala: você já está prestes a se recolher com seus antepassados, da forma que eles falavam sobre o descanso eterno, né? Então, ela fica tranquilo, já arrumei outro. Não é por conta disso que o reino vai parar. Ah, você não dá conta mais? Muito mais. Trabalhar na igreja, IT, eu sei que tem. Deus fala: filho, relaxa, não tem problema. Aqui eu vou levantar outro. Aliás, eu já levantei lá atrás. Eu já estou preparando um, porque eu já sabia que ia chegar o momento de se estrelar, se ia dar o piti, não ia querer mais, né? Não tem problema não. Fulano, ó, chegou a tua vez de assumir. Aí a pessoa assume e diz: nossa, agora eu estou entendendo. Por que lá atrás foi assim? Por que lá atrás foi assim? Isso que Deus trabalha, né? A gente tem que reconhecer o privilégio e a honra de ser irmão. Não o contrário, não é o peso, não é o desgaste. Não é assim, né, que Deus tem o desejo que a gente siga. É só um pai. Mas bora lá. A mudança de nome. Gente, é importante isso vocês entenderem no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vai ver isso também. Mas o nome não era simplesmente o nome da moda, ou o nome bonito, né, que as pessoas achavam. O nome tinha um significado. A maioria dos nomes que a gente estuda, a pessoa escolhe o nome em razão da circunstância, da proclamação de fé, de uma profecia. Então, todo o nome da Bíblia é, de certa forma, uma trabalha de resposta. Cuidado. O nome tem um significado profético. E aqui também não vai ser diferente em relação a Josué. Josué foi batizado com o nome de Oséias, Oshea, né?
E esse nome foi mudado, porque o propósito de Josué foi mudado. Eu vou corrigir ali, tá? O propósito de Josué foi mudado. A missão dele foi mudada. E aí, consequentemente, o nome também é mudado. Eu vou pedir então para vocês lerem Números 13, 6. Só uma dúvida. O nome dele era Josué e depois passou para Oséias ou o contrário? O contrário. Tá. Ele era Oséias, filho de Nun. Pode ler. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Exatamente. Oséias. Oi? Essa versão enviou para espiar. Obrigado. Exatamente. Esse versículo está contextualizado no momento em que Moisés está escolhendo os espias para ir lá espionar a Canaã. Obrigado. E aí ele chama Oséias, filho de Nun, e dá a ele o nome de Josué. Qual a diferença de Oséias para Josué? O seguinte, Oséias, ou o nome Oshea, significa salvação. Esse é o nome de Oséias. Tem, inclusive, um livro da Bíblia de um profeta chamado Oséias. Então, é um nome comum dentro da Bíblia. Filho de Nun, esse era Oséias. Josué quer dizer o quê? O Senhor salva. Ou a salvação vem do Senhor. Ou a minha salvação vem do Senhor. Então, ali, você está dizendo o seguinte, olha, o Senhor é quem salva, o Senhor é contigo. Então, a raiz do Senhor salva, lá de Josué, é, poderíamos dizer, o mesmo do nome que é dado por José e Maria para o nosso Senhor Jesus. Né? Então, Jesus foi batizado, ele tinha que ter um nome. Né? Um nome que representasse não só a sua família, né? Mas também que representasse a sua missão. Maria já tinha sido anunciada, né, a ela a vinda do Filho Jesus. Né? E aí o nome dele é exatamente isso, o Senhor salva, Yeshua. Né? Ou Yeshua, e aí vocês vão ver várias grafias, isso vai aportuguesando, né, com o passar do tempo. Beleza? A aliança de Deus com Moisés, ela é reafirmada por Josué. Ora, a gente viu nas aulas anteriores, né, que Deus faz com Moisés várias alianças. A cada momento em que o povo passava um perrengue, né, ou que tinha uma rebelião, uma dificuldade, Deus reafirmava com Moisés a aliança que ele tinha com o povo. E a aliança era levar esse povo à terra prometida. Mas a gente entende hoje com muita clareza que a aliança com Moisés ela era muito maior do que isso. Né? Ela iria, no futuro, representar, inclusive, o contexto em que Jesus nasceria e viria. Então, a aliança, quando fala aliança que toma posse da terra prometida, para nós, hoje, cristãos do século XXI, né, significa o quê? Quando fala assim, não, Deus vai nos dar a terra prometida. Qual é a terra prometida para nós? Na visão de vocês? O céu. O céu, vamos elaborar esse raciocínio. A eternidade. A eternidade. Né? A eternidade nos braços do Pai. Então, quando a gente pensa assim, Deus vai nos levar à terra prometida, eu estou pensando o quê? Salvação, estou pensando na vida eterna, estou pensando na vida depois da morte. Só que para aquele povo, na visão dele, profeticamente, terra significa tudo isso. Mas para aquele povo, a terra prometida era um local físico. Mas eles sabiam que o local físico para eles, que saíram do Egito e da perseguição, era também uma forma de salvação. Porque a terra é onde, para eles provém o sustento. A terra é o lugar onde Deus habitaria com eles. A terra é o lugar onde eles poderiam crescer e garantir que o povo jamais seria exterminado. Então, para o povo, que era um povo nômade, que era um povo que tinha sido escravizado, que andou muito tempo pelo deserto, né? Dependendo da providência divina para ter água, dependendo da providência divina para comer, sem saber como seria o dia seguinte, sem poder cultivar a terra, sem poder procriar, criar os filhos e tudo mais, a terra representava o quê? A salvação, o local do descanso. Por isso é que a gente vai ver ao longo da Bíblia, da palavra de Deus,
a ligação forte que esse povo tem com a terra até os dias de hoje. Você vê o povo de Israel ali cercado de inimigo por todos os lados, mas aquele pedaço de chão, para eles, é o que representa o quê? O cumprimento da promessa de Deus e chegar ao local de descanso. É por isso que a gente vai ver essa ênfase da terra. É por isso que quando Jesus é confrontado sobre o pagamento de tributos com César, né, e ele dá a resposta, né, nas entrelinhas, o que ele está dizendo? Como é que foi essa história? Quem é que vai contar para mim? Jesus e o tributo. Questionaram, né? É justo pagar tributo a César? Lembra-se disso? Sim. Aí Jesus faz o quê? Pega uma moedinha, né? Quem está na face de quem? Qual é a resposta que Jesus dá? Glória a Deus e tributos. O que ele está dizendo ali? Ok, tributo você vai pagar a César, mas cadê a terra? Né? E cadê o cumprimento da promessa? Aquilo que Deus deu a esse povo. Não tem problema pagar tributo a César, porque isso tudo é questão, é patrimônio, é dinheiro, né? Mas aquilo que é do povo, que Deus deu, né, não pode ser retirado. Há esse contexto do discurso, de tão importante que era a terra. Quando vocês forem ver no Antigo Testamento essa briga pela terra, transportem o conceito teológico de hoje, que é a briga pela nossa salvação da eternidade. Terra representa para eles salvação. Para nós representa a eternidade. A eternidade para eles era isso. Eles não tinham a visão ainda sobre a eternidade como nós temos. Deus estava num processo de revelação de quem ele era, de qual era o desejo do povo. É por isso que deles eles exigiam tanta fé, porque eles não tinham esclarecimento das informações que nós temos hoje. E talvez por isso, para nós hoje, a régua de exigência tem que ser até mais alta, porque a gente tem todas essas informações. Eles não tinham isso. Você abre um Google, um Wikipedia, você tem todas as histórias, interpretação, teologia. Esse povo tinha o quê? Eles se comunicavam com Deus como? Com a chuva, o sol, a lua, as estrelas, as estações do ano, as sementes, aquilo que a terra dava. Se chovia, tinha vida. Se não chovia, era morte. Né? Se tinha uma tempestade de gafanhoto, de granizo, que comprometia a colheita, aquele povo simplesmente ia morrer de fome no deserto. Se não viesse do céu a providência, do sol, da chuva, das estações, não tinha semente, não tinha gado, tinha morte. É por isso que a gente vai ver a ênfase nisso nos Salmos, a gente vai ver a ênfase disso nas parábolas de Jesus. Jesus pegou todo esse contexto e todas as parábolas remetem a isso, ao cotidiano da vida das pessoas. Tá? Olha só, Josué, gente, anota essa frase aí é que ela ficar na sua cabeça e te inspirar todo dia que você levantar de manhã. Josué é o único no Antigo Testamento a se levantar como herói político e militar de história imaculada. Olha só a importância de Josué. Davi, Antigo Testamento, Antigo Testamento, né? Não, a se levantar como herói político e militar de história imaculada. Davi, se encaixa aí? Davi foi um grande líder militar, não foi? Foi um herói político, assim, o maior de todos da história de Israel. Até que a promessa da vida do Messias é da casa de Davi. Mas ele tinha uma história imaculada? Não. Longe disso, não. Longe disso. O próprio Moisés tem uma história imaculada? Não. Matou o Egito. Não pôde de Moisés aí. Matou o Egito. Fugiu. Os coletados lá. E ainda rifou a esposa dele com o faraó, né? Misericórdia. Para se salvar. Só para dizer um mínimo. Não é? De Josué tem alguma coisa? Exato. Né? Não tem nada. Então por isso é que ele é visto como um profeta. Vamos avançar. Obrigado, então, você é demais. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, pode passar. Aí, o propósito e a divisão do livro de Josué.
é bem simples, tá? Tem o chamado de Josué, a conquista da Canaã, né, que é o ingresso e a ocupação. Ingresso por quê? Porque tem a parte da travessia do Rio Jordão, e depois tem as lutas e as batalhas com os povos, né? O que mais? A divisão da terra entre as tribos, porque esse era o propósito, e depois a morte de Josué. Gente, olha só, tá gravando, eu sei que tá gravando, mas eu recomendo, assistam o seriado, novela, seja o que for, da Record, da Terra Prometida. Assistam. Não lógico que tem romance, aquela coisinha, mas sob o ponto de vista histórico. E as referências que eles buscam ali, assim, é muito fiel. É muito fiel. Eu falei poucos retoques, e aí eu lembro que quando eu assisti com a Roberta, sabe quando você faz aquela fiscalização mesmo? E é muito próximo do texto bíblico e de outros relatos históricos. Mas vocês vão entender isso aqui com muita clareza. Mas, por exemplo, a queda de Jericó dura uns 45 capítulos. Enfim, tem que ter paciência. Mas algumas coisas ali são bastante interessantes. Tá? Chamar Josué, a conquista de Canaã, ingresso e ocupação. Lembrando que o Antigo Testamento, a Torá, né, Deuteronômio, ele termina quando Josué é comissionado, e a partir de então você tem as batalhas. Vamos passar adiante. Pode passar. Obrigado. Destaques do livro. No livro de Josué tem muita coisa interessante. Primeira delas, um versículo que todo mundo sabe de cor. Josué 1,7. Se não sabe, nós vamos decorar hoje. Estou vendo a primeira parte. Vem aí, Bruno. Seja somente forte e muito corajoso. Tenham cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Lê na sua tradução. Na minha, aqui é NVT. Eu darei a vocês, é mesmo? É igual? Sim. É 27. Tão somente esforça-te e tenha muito ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que teu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Sua família é diferente? Dela? A sua diferente? Não, acho que é a mesma. Não temas, né? Nem te espante, nem te assuste, ser forte, corajoso, você tem algumas variações aí, né? Esse tipo, inclusive, que eu dá acho que a muito minha é bem. um pouquinho diferente. Pode falar. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Ele foi obediente, né? Ele foi obediente. É um resultado que a gente vai ver no finalzinho. Tá? Esse versículo aí dá para fazer uma tela placa, botar no quarto, dentro de casa, né? Na porta, assim, na sala, fica aqui. A travessia do Rio Jordão não foi só o Mar Vermelho que se dividiu para que o povo passasse em terra seca, também o Rio Jordão. Há uma discussão muito grande se o rio era curto, se era pequeno. A gente não pode esquecer de duas coisas. Primeiro, os fatores climáticos daquela época eram diferentes de hoje. Então é bem provável que o rio fosse mais caudaloso do que era o dia de hoje. Segundo, ele é resultado do degelo, né? do gelo acumulado no alto do monte Hebron. Exatamente. E aí, dependendo da época do ano, quando o degelo é mais acentuado, vem aquela água barrenta e caudalosa do Rio Jordão. Também provável que nessa época o rio tivesse uma correnteza muito forte. E aí o que diz lá em Josué 3,16? A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zeratã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Isso aqui prestes a ocupar a cidade de Jericó. Então o rio parou cerca de 20 quilômetros acima. As águas se represaram
o que tinha no rio se escorreu, né, em direção ao mar Morto, e aí a terra ficou seca e o povo atravessou. Caiu na frente de Jericó. Já caiu de cara com Jericó. Né? Exatamente. A queda de Jericó está narrada lá no capítulo 6, de 1 a 27, a gente não vai ler tudo, mas fica aqui a recomendação, né? Até para a gente cantar aquela musiquinha, Josué está em Jericó, Jericó, Jericó. Josué está em Jericó e as muralhas ruíram. Quem não conhece? Eu. Certo? Vou sugerir. É crente novo, é crente novo. Vou pedir para o Léo aprender para a gente cantar no próximo curso. A aliança com os gibeonitas. Essa aliança aqui é muito interessante. É aquela aliança que não deveria ter sido feita. Quem fez casados para sempre já deve ter ouvido falar dessa parte da aliança com os gibeonitas. O que acontece? Deus disse que era para quando o povo ocupasse a terra prometida não fazer aliança com ninguém. Porque aliança significa se comprometer e isso ia dar ruim. Mas os gibeonitas fingiram que eram pobres, viajantes, comerciantes, nômades, e aí fizeram uma aliança com Josué. Josué disse que ia proteger esse povo. Josué teve que entrar numa batalha que ele não queria, só para honrar a aliança que fez com os gibeonitas. Lá na frente, Saul vai perseguir os gibeonitas. O povo ficou 3 anos sem chover por conta do castigo que Deus impôs em razão do descumprimento dessa aliança. Tá? A referência a Raabe. Quem foi Raabe? A prostituta que ajudou os hebreus a entrarem, meteu as informações e foi salva. E a avó de Boaz. Aí sim. Aí sim. Amado mestre. Amado mestre. Amado mestre. Aí sim. Raabe era uma das moradoras de Jericó. Então, quando os espias foram a Jericó, acabaram se refugiando na casa dela. Ela acabou auxiliando esses espias. E aí ela foi poupada quando o povo invadiu Jericó. E não só isso que o Bruno mencionou, mas ela também é mencionada na genealogia de Jesus. Uma mulher que ganhou uma importância pelos séculos, em razão de ter servido a um propósito de Deus. Ela foi mais crente do que muito crente, porque ela acreditou na promessa. Ela acreditou na promessa. Então chegou, ó, o Senhor dos Exércitos está vindo para cá, e aí ela, nossa, eu estou do lado desse Senhor dos Exércitos. Então ela fez uma escolha. E aí a gente às vezes acha que para você fazer uma opção por Jesus, ou pela vida cristã, você precisa de uma quantidade exorbitante de informações, de detalhes, né? Mas a fé, às vezes, basta um pedaço de informação. É o suficiente para que no coração ela entenda de onde vem a mensagem que é necessário para ela. Tá? E isso aqui, acho legal, o dia em que a Terra parou. Como assim? 10, 12. Pode ser só ler esse versículo. Eu vou explicar tudo. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare para Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol diminuiu, né? Tem duas interpretações para isso, as duas servem ao mesmo propósito. Acho difícil o sol parar. Hoje a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, né? Então, para que o Sol ficasse fixo no mesmo lugar, quem é que tem que parar? A Terra tem que parar de girar em torno do Sol. É por isso que eu coloquei esse aqui o dia que a Terra parou. Porque se o Sol esteve estacionado em determinado momento, é que a Terra parou de girar em torno do Sol. Ou de duas uma. Ou o Sol parou para que houvesse luminosidade o suficiente para que o povo conquistasse essa batalha, ou há uma outra tradução que diz que o Sol refrescou, ou seja, ele se acalmou, ele diminuiu a sua intensidade para que o povo não se desgastasse com o excesso de sol, né, e pudesse ter condições da batalha ser bem sucedida. Em qualquer uma das duas interpretações, o evento sobrenatural é o mesmo, é a intervenção de Deus, inclusive, né, na movimentação dos planetas, para que Josué
tivesse sucesso na batalha. Né? Isso aqui também é sobrenatural. Acaba aí, Claudinha. É a última lâmina? Não. Aspectos teológicos, ou seja, lições que a gente tira daí. Deus cumpre as promessas. Sempre. Né? Todas que foram cumpridas lá atrás, prometidas lá atrás, se cumpriram com Josué. Deus valoriza alianças. A aliança que fez com Moisés, a aliança que fez com Josué, a aliança com os gibeonitas, todas as alianças. Deus sempre honra a parte dele. Deus exige santidade. Quando eles foram invadir uma cidade, o povo estava impuro. Eles tomaram uma peia na cidade de Ai, tiveram que voltar para trás. Voltaram para o arraial e foram fazer um limpa para ver onde é que tinha pecado, e por conta do pecado o povo tinha perdido a batalha. Né? Então é um Deus que valoriza a santidade. A conquista da terra, isso aqui eu já falei, representa o descanso, a salvação e a escolha de todo dia também. Um versículo que todo momento. Qual que é? Josué 24, 15, a gente vai encerrar. Vai ter um contexto muito belíssimo sobre isso. Vamos lá. Por isso que eu falei a escolha de todo dia. Josué 24, 15. Agora vocês escolhem, né? Quem vão servir. Isso, há uma propósito. Achou, pai? Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Olha só, é mais do que simplesmente a declaração de servir ao Senhor. É o seguinte: mesmo no meio de tantas tentações, mesmo no meio de um povo impuro, eu vou continuar servindo ao Senhor. O povo tinha ocupado uma terra, né, que era uma terra promíscua, tinha idolatria para todo lado, tinha riqueza? Tinha. E José está dizendo o seguinte: não se contamine com a impureza, não vão atrás de outros amigos, mantenham-se fiéis à aliança que o Senhor fez com vocês no deserto. Não escolham ir na moda, não escolham se contaminar com as ideias daqui e acolá. Lembrem-se do que o Senhor ensinou no deserto. Eu já fiz a minha opção, eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso é que é uma escolha de todos. Não é só uma profecia de que todos na casa vão servir a Deus. Não é uma expectativa apenas de um futuro de que todos na casa sejam convertidos. É também. Mas antes disso é uma escolha de que todos os dias eu escolho não servir ao mundo. Todos os dias eu escolho não servir aos desejos da carne. Todos os dias eu escolho não ir atrás das modas. Do que dizem terceiros, todos os dias eu escolho servir ao Senhor, renunciando o resto. Então, quando a gente escolhe, né, a gente quer dizer o seguinte: eu estou renunciando todo o resto. Essa é uma lição muito preciosa do livro de Josué. E essa é uma introdução apenas, para estimular vocês a lerem o livro. Né? E esse livro de Josué, se vocês puderem, tá? Que é obrigatório não, mas tentem ler de uma vez só. Tá? Vocês vão gastar no máximo 1h30 para ler o livro todo. E aí vocês vão ver como muitas coisas vão ser para vocês. Ok, pé? Muito bem, vamos lá. Claudinha, você faz a Eu posso fazer uma oração daqui, então? Claro. Você vai ler a forma de oração? Os judeus faziam isso com muita frequência. Pai, nós te agradecemos pelo processo que nos leva à humildade à medida que nos transformas de peregrinos em adoradores. Ajuda-nos a ir mais fundo, a buscar o coração do Deus vivo e a nos tornar teus amigos íntimos. Nós te agradecemos porque tudo começa na cruz. Obrigada por nos trazeres de volta à cruz repetidamente. Damos-nos de graças pela relevância de tua palavra, pela atemporalidade desse desafio e pelo privilégio de aplicá-la hoje. Amém. Amém. Amém.